meu nome é Melissa e esse é o terceiro vídeo do projeto de extensão Processo Eleitoral Fácil e eu vou estar abordando alguns assuntos referentes às eleições. As eleições estão se aproximando, vão ocorrer no dia 15 de novembro, o primeiro turno, e no dia 29 de novembro, o segundo turno, das 7 horas às 17 horas. É importante que o eleitor respeite o horário preferencial, que vai das 7 horas às 10 horas para os maiores de 60 anos. Existem alguns cuidados que o eleitor deve ter antes de sair de casa. O primeiro deles é que, caso o eleitor tenha tido Covid 14 dias antes das eleições ou esteja com febre no dia da eleição, que ele não vá votar e depois justifique a sua ausência, porque é uma forma de precaução, né? E caso o eleitor não esteja com nenhum sintoma, esteja se sentindo bem no dia da votação, ele pode votar, mas é importante que ele tome alguns cuidados. Tendo em vista a questão da pandemia, é importante que o eleitor não esqueça de levar a sua máscara, porque o uso da máscara é obrigatório em todas as sessões. E também, se possível, levar a sua própria caneta, porque levando a sua caneta, o eleitor evita a contaminação com os objetos de lá e diminui as chances dele de contrair o Covid. Caso o eleitor não tenha decorado o número dos seus candidatos, a gente recomenda que ele leve uma colinha para facilitar na hora de votar, né? Para que ele possa votar mais rápido. Agora eu vou falar a respeito de alguns cuidados no local de votação. O primeiro é que não é permitido se alimentar. Então, não é permitido comer, beber ou realizar qualquer tipo de atividade que exija a retirada da máscara, porque, como eu mencionei, ela é obrigatória, o uso dela é obrigatório em todas as sessões. É proibido também o uso do celular ou de qualquer outro aparelho dentro das cabines de votação. Então, é proibido que se retire selfies. Para não atrasar o processo, você vai lembrar da ordem de votação. Primeiro, você vai votar para vereador e vereadora, digitar os 5 números e apertar a tecla confirma. E depois você vai votar para prefeito, digitando os 2 números e também apertar na tecla confirma. Lembrando que é importante que antes de votar e depois de votar, o eleitor higienize suas mãos com álcool em gel, que vai ser disponibilizado em todas as sessões. Agora eu vou falar um passo a passo do voto para vocês. Primeiro, o eleitor vai entrar na sessão eleitoral e vai ficar na frente da mesa. Você vai mostrar o seu documento para o mesário, que vai ler o seu nome em voz alta, e aí você irá confirmar que é você. E vai guardar o seu documento. Depois, você vai limpar suas mãos com álcool em gel e assinar no caderno de votação. Lembra, gente, de levar a própria caneta. Quando a urna for liberada, você vai se dirigir à cabina de votação e você vai digitar o número dos seus candidatos, apertando na tecla confirma após digitar cada número. Depois, você também vai limpar suas mãos com álcool em gel ao sair. Agora eu vou falar um pouco a respeito da justificativa de ausência, porque caso o eleitor esteja fora do seu domicílio eleitoral no dia da votação, ele não possa votar, existem 2 formas de justificativa. A primeira forma é pelo app e-Título. Então, ele vai baixar o aplicativo no seu celular, preencher com seus dados e ele pode justificar por ele mesmo no dia da votação. Ele vai ter de 7 horas às 17 horas para justificar pelo aplicativo. Mas lembrando que para justificar por esse aplicativo, o eleitor tem que ter o cadastro biométrico. Agora, caso o eleitor não tenha o cadastro biométrico, ele pode justificar pelo sistema Justifica, que pode ser encontrado no site www.justifica.tse.jus.br.
Então, ele vai acessar esse site, no qual ele vai ter até 60 dias para realizar a justificativa, e nesse site ele vai anexar o documento que comprove o motivo da sua falta, por exemplo, um atestado médico, um laudo médico, e vai justificar. Outra opção também é ele procurar o cartório eleitoral do seu domicílio eleitoral, né? Não pode justificar fora do seu domicílio eleitoral. Agora eu vou falar a respeito da propaganda eleitoral. Vou falar algumas coisas que são permitidas e que são proibidas no dia da eleição. Então vamos lá. O que é permitido? É permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor através do uso de bandeiras, broches e adesivos. Nos crachás dos fiscais partidários durante os trabalhos de votação, somente é permitido constar o nome e a sigla do partido político. Agora, o que é proibido no dia da eleição? É proibida a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. É proibida a aglomeração de pessoas portando bandeiras, broches e adesivos ou com roupas padronizadas, de modo a caracterizar manifestação coletiva com ou sem utilização de veículos. Também não é permitido o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação de candidato ou de candidato por servidores da Justiça Eleitoral. A publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos na internet, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. É proibido o uso de alto-falantes e amplificadores de som, a promoção de comício ou carreata, a boca de urna e o derrame de material impresso de propaganda. Agora, eu vou falar um pouco sobre o que faz um vereador e o que faz um prefeito, né? Tendo em vista que as eleições de 2020 são para vereador e para prefeito. Primeiro, qual é a função de um vereador? O vereador, ele é um membro do poder legislativo que é responsável por legislar, por criar as leis que vão regulamentar o município. Ele realiza a fiscalização financeira e a execução orçamentária do município. E ainda julga as contas do prefeito. Então, basicamente, o vereador ele tem uma função de fiscalizar, de realizar o controle da administração do prefeito. Felizmente, nos dias de hoje, a população ela tem tomado maior consciência das funções de um vereador, então ela tem exigido dele uma maior participação junto à sua comunidade. Os cidadãos, eles sabem que, por exemplo, asfaltar a rua, cuidar da educação básica, do saneamento básico, da educação, tudo isso é uma função do prefeito, e o vereador ele tem a função de fiscalizar, para ver se o prefeito está cumprindo com as necessidades da população. Agora eu vou falar a respeito de o que faz um prefeito. O prefeito ele é o chefe do poder executivo municipal que tem a função de administrar o município, a cidade em que ele vive. Então, algumas das funções do prefeito são, por exemplo, cobrar impostos e taxas que vão custear todas as necessidades do município, como, por exemplo, os serviços, as obras e as demais necessidades da administração. Eu vou ler aqui para vocês alguns exemplos de serviços mantidos pelas prefeituras brasileiras. O primeiro, a limpeza e a iluminação públicas, o sistema de transporte urbano, as ambulâncias e serviços de saúde municipais, a educação infantil, que vai da creche à pré-escola, e o ensino fundamental, e a formação da guarda municipal.